Mas o que eu vim dizer hoje aqui é muito maior do que todas as vezes que Deus me usou. E eu não estou brincando, não. Vai acontecer, eu vou dizer por quê. Um espírito de guerra vai entrar em Donald Trump. Ele vai estar disposto a tudo que todos dizem que ele não estaria disposto. Os caos que está vindo para a nação brasileira para que ela possa ser liberta. Porque não há libertação sem dor. Entre o dia 5 e o dia 7 do mês 8 de 2025, vocês não irão suportar. E é o começo apenas, só o começo. Quem tentar desafiá-lo, eu vi prisão. E pode ser prisão perpétua ou morte. O Brasil vai entrar em colapso completo. Orem apenas para que a terceira guerra não aconteça, pois isso não está definido. Mas ele partirá para cima da China, da Rússia e do Brasil. Sonho profético urgente. O Brasil entrará em colapso. O caos e a guerra estão às portas. Donald Trump vai partir para cima dele. A palavra do Senhor diz em Salmos 9:16: o Senhor é conhecido pelo juízo que executa. O ímpio fica preso nas obras de suas próprias mãos. Mais uma vez, o apóstolo Reginaldo Rolim entregou um tremendo sonho profético. Ele viu a nação brasileira mergulhando em um caos sem precedente. Um colapso completo está para acontecer. Entre os dias 5 e 7 de agosto, decisões serão tomadas que mudarão o rumo das nações. Deus mostrou ao seu servo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava revestido de um espírito de guerra. Seu olhar era firme, sua postura inabalável. Ele partia para o confronto contra aqueles que se levantavam contra a verdade. Mas a visão era clara. Quem ousar desafiar essa investida poderá enfrentar prisão perpétua ou até descer à sepultura. Este tremendo sonho profético, ele viu o mundo à beira de uma batalha inevitável. E o Brasil, as estruturas se ruindo, a política desmoronando, o povo em desespero. O caos chegava, não como uma maré lenta, mas como uma tempestade violenta, varrendo tudo ao seu caminho. E o Senhor alertou: prepare o meu povo, pois dias decisivos estão diante de vocês. Aqueles que confiam em mim não serão abalados. E após a prisão de Bolsonaro decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, o governo dos Estados Unidos criticou a ação do ministro e afirmou ainda que responsabilizará quem ajudar Moraes. Donald Trump parte para cima. Confira. Mas antes, se você não for inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like para nos ajudar, ative as notificações para receber mais vídeos como este. Quantas notícias estão saindo neste dia 4, né? Quantas notícias estão saindo neste dia 4? São tantas notícias que ninguém sabe onde se cabe o Socorro Pérez. Tanta notícia. No dia, se eu não me salvo a memória, no último dia de setembro, 31, eu fiz uma live no último dia de setembro, de julho, do mês 7, desculpa, no último dia do mês 7 de julho de 2025, convidando para o Belo Horizonte. E disse que 2 dias depois do sábado, que era dia 2/8 de 2025, nós iríamos ficar perplexos com tanta notícia, com tantas coisas, com tantos fatos, com tantos acontecimentos bárbaros, acontecimentos grandiosos, acontecimentos poderosos, que ia dar náuseas. E hoje é o dia 4. Quantas notícias saíram hoje? Bem, como é que eu poderia saber que essas notícias iam se dar tudo hoje? No dia 2/8 de 2025,
Eu fiz uma live e disse, no dia 4, até o dia 4, 2 dias depois desse dia 2/8 de 2025, irá sair notícias grandes, fortes, poderosas e completamente destrutivas, que são destruidoras. E quantas coisas absurdas e coisa grande não tem acontecido no território nacional brasileiro somente no dia de hoje. Mas o que eu vim dizer hoje aqui é muito maior do que todas as vezes que Deus me usou. E eu não estou brincando, não. Quando vocês virem, quem se lembra disso aqui? Olha, quando vocês ouvirem, verem em todo o território nacional brasileiro, a direita brasileira, sair às ruas em todo o território nacional brasileiro, e quanto mais for a frequência dela ir para a rua, 3 meses depois, sucederá a libertação do Brasil. 3 meses depois. Quem se lembra disso aí? Quem se lembra disso? Um arrebatamento de sentidos, e eu vi, a minha visão normal assim, saiu e eu entrei numa atmosfera espiritual. E Deus me mostrou há 12 meses atrás, que ele disse que um dia ele iria me falar algo decisivo, que eu ia ter medo, mas eu ia ter que contar. E ele me fez achar diversos cortes de tudo que foi dito em sonhos e aconteceu, para que eu não temesse agora. Eu vi como na live no dia 2/8 de 2025, o último dia de outubro, até o último dia de outubro de 2025, é pouco dia demais. É muito pouco dia. Muito pouco dia. O último dia de outubro de 2025. E eu vi anjos com trombetas, e era neste mês de outubro que as trombetas de Deus tocavam. As trombetas de Deus tocavam no mês de outubro, mas isso não significa que fatos grandes, poderosos, destrutivos, nojentos, absurdos, que vão chegar da náusea, vai acontecer só lá. Vai acontecer a partir do dia de hoje, dia 4. Porque nesse dia 4, eu vi o Senhor, e o Senhor disse assim, filho, o espírito de guerra vai entrar em Donald Trump hoje, dia 4. E no dia 2/8 de 2025, lá em Belo Horizonte, eu falei, um espírito de guerra vai entrar em Donald Trump. E hoje o Senhor me mostrou, nesse arrebatamento, um espírito de guerra. Você sabe o que é guerra, querido? Você sabe o que é guerra? Eu estou falando aqui uma coisa absurda, impossível acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer, e eu vou dizer por quê, porque eu vi. Vai acontecer, eu vou dizer por quê. Um espírito de guerra vai entrar em Donald Trump. Ele vai estar disposto a tudo que todos dizem que ele não estaria disposto. E há uma determinação dada por Deus através desse espírito, que é um espírito bravo, muito bravo, que vai agir até mesmo com força e violência. Com força e com violência. E Deus dizia, diga para a nação brasileira que agora, quem não tiver preparado, vai ter náuseas, vai passar mal, porque até quem não gosta da direita vai chorar e pedir a Deus para poder passar os caos que está vindo para a nação brasileira, para que ela possa ser liberta. Porque não há libertação sem dor, não há libertação sem caos e não há libertação sem guerra. Vocês não vão suportar o dia 5? Vocês não vão suportar o dia 5? Entre o dia 5 e o dia 7 do mês 8 de 2025,
Vocês não irão suportar. E é o começo apenas, só o começo. Do dia 5 até o dia 7 é coisas... Ninguém vai suportar. E é só o começo. E como é que pessoas gritam e digam assim, eu quero a libertação. É assim no passe de mágica? Só flores? Não. Vai ter dores. E não são poucas dores. Vai ter choro e não é pouco choro. Mas vai ter a libertação. Esse espírito de guerra que entra em Donald Trump não é figurativo. Eu vou repetir. O espírito de guerra que entra em Donald Trump não é figurativo. É real. É o espírito de guerra. De preparar mesmo o seu potencial armado, bélico, de inteligência, de FBI, de Pentágono, para atingir aquilo que ele quer. E ele quer e ele vai conseguir. Quem tentar desafiá-lo, eu vi prisão. E pode ser prisão perpétua ou morte. Era isso que eu não queria dizer. Pode ser prisão perpétua ou morte. Ele vai agir nessa linha. Prisão perpétua ou morte. Vivo ou morto. Ele vai atacar. Eu vi a China e vi a Rússia. E Deus disse, ore para que o conflito não aconteça. Se acontecer, é o início da Terceira Guerra Mundial, mas ele acaba, porque eu estou com ele. Com um assopro, ele vai destronar. O universo está para passar algo pior do que a pandemia 100 vezes. E o povo não entendeu ainda. E Deus disse, olhe, não é senador, não é deputado, não é autoridade nenhuma. Diga que procure o espiritual, porque sem o espiritual, eles não vão conseguir nada. E eles louvem o espiritual, porque eu estou falando através da sua boca. Eu estou dando um recado aqui, curto e grosso. Era um recado que eu não queria dar. Ah, porque Beltrano tem intercessor, não sei o quê, só nome, só estrelismo. Eu quero ver se tem comunhão com Deus para impedir acontecer algo que está para acontecer. E se acontecer, a culpa não é nossa. A culpa são dos intercessores que estão ali, colados do lado. Isso aqui é um recado de Deus. Querendo gostar de mim ou não querendo, para mim tanto faz. É um recado de Deus. O Brasil, eu vi nesse arrebatamento, o Brasil vai entrar em colapso completo. Esse espírito que eu digo desde o dia 2/8 de 2025, lá em Belo Horizonte, é um espírito de guerra sobre Donald Trump. Eu vi bombas, você se lembra da bomba? Como fosse bomba de Hiroshima, uma atrás da outra. Quando dava uma bomba, vinha outra. Quando dava uma bomba, vinha outra. Quando dava uma bomba, vinha outra. Vocês se lembram disso? Eu disse na live do dia 2, agora do 8 de 2025. Agora vamos ver se não vai acontecer. Olha aqui para mim. Se você não duvida, você vai ficar fã dessa live, hein? Você vai glorificar a Deus através dessa live, hein? Se você não acredita. Tudo aquilo que não pode acontecer, os Estados Unidos vai avançar. Não só por cima do Brasil, mas por diversos países. Os Estados Unidos da América, assim diz o Senhor, ele entra em conflito a partir de hoje com 3 nações: China, Rússia e Brasil. China, Rússia e Brasil. E ele vai partir para cima. Aqueles que se moldarem a ele, vai ter paz. E aqueles que não se moldarem a ele, vai ter guerra. Foi o arrebatamento do sonho que Deus me deu. Se é Deus, vai cumprir. Se não é Deus, fique quieto, não precisa se preocupar. Era isso que eu tinha medo. Era isso que eu tinha medo. Eu vi um cajado, um bordão,
como se fosse entregue na mão de Donald Trump. Isso era espiritual, bordão que só dá autoridade profeta, um alto nível espiritual. E eu vi dentro do avião. Eu pensei que eu já tinha mergulhado algumas profundidades, ou todas as profundidades. Eu pensava nisso. Coitado de mim. Porque eu sei do nível espiritual que eu estou, pelos fatos e acontecimentos, dos sonhos que Deus me dá e dos acontecimentos. Mas hoje eu vi diversos níveis. Eu estou falando debaixo do sangue do Cordeiro, olhe para mim. Eu vi diversos níveis, eu temi, eu estava no avião. E eu não via. Eu contei 1, 2, 3, aí eu digo, eu não vou parar de contar. Eu digo, Senhor, tem mais de 3 níveis, tinha muito mais de 3 níveis, mas muito mais mesmo. E o Senhor disse, tu vai mergulhar eles, porque eles são níveis espirituais. E você vai mergulhar. Afirme a nação brasileira que o mundo está em guerra. E eu estou botando o bordão na mão de Donald Trump. Orem apenas para que a terceira guerra não aconteça, porque isso não está definido. Orem apenas para que a terceira guerra não aconteça, pois isso não está definido. Mas ele partirá para cima da China, da Rússia e do Brasil. E vai partir sem pena. E não é só com ameaça de boca e de palavra. Não é só de ameaça de boca e palavra. Quando eu vi o último dia de outubro, era um prazo, mas eu tenho certeza que não chega um negócio desse. Porque o que eu vi aí é bombástico. Vai dar náusea em você. Pessoas irão dizer que nunca pensou que viveriam para ver acontecer isso no Brasil. Tudo que você não viu acontecer no Brasil, você vai ver acontecer a partir de hoje, até o último dia de outubro de 2025. Hoje é 4/8/2025. Nós iremos entrar em uma peleja sem precedentes. Infelizmente, pelos sonhos que eu tive, nós iremos entrar em uma peleja que ninguém volta até que seja destruído. Eu vi a palavra prisão perpétua e pena de morte. Era como se tivesse recompensa de morte, vida ou morte. Como se tivesse recompensa de vida ou morte. Mas de certo, que não se muda uma coisa, Deus libertará o Brasil. Mas eu quero falar de percas. Se não tiver, vai haver uma perca. Ou vai haver perca. E não é para ver. Não é para ver. Cada um faz a sua parte. Mas Deus manda dizer para vocês, deputados e senadores, acabou a brincadeira. Ou vocês partem para o espiritual completo, ou vocês serão esmagados, antes mesmo da vitória. A vitória virá. Não sei se vai estar em pé para ver a vitória. Ou vocês partem para o espiritual completo, vai ter náuseas do que vem aí. Do que vai aparecer vai aparecer em 24 horas, cada 24 horas, vai aparecer cada 24 horas de cada dia, até o dia 7, que vai aparecer tanta coisa, vai dar náusea, sabe? Se tivesse 10 Rede Globo, ainda seria pouco para dar tanta matéria. Rede Globo, SBT, Record, seria pouco para dar tanta matéria. Deus fala, Deus cumpre. E eu sofri para dar esse recado. Muito mesmo. Você não tem noção. Eu amo o Brasil. Mas eu sou e pertenço a Deus. Eu vi agora, aqui na tela do computador, não confunda negócio de nuvem negra, não. Não estou vendo negócio de nuvem, não. Eu não estou vendo negócio de nuvem. Eu estou vendo um buraco negro gigantesco que cabe mais ou menos 1,5 Brasil dentro deste buraco negro, como se fosse um grande furacão, um furacão poderoso,
um furacão enorme, cheio de lavras escuríssimas. Eu estou vendo aqui na tela do computador. E o Senhor está dizendo, diz o que tu vê. E manda a nação se vestir de pano de saco. Que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Não se esqueça, se você ainda não for inscrito, já se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas. Muito obrigado e que Deus te abençoe.